Olá, boa noite para todos vocês, boa noite. Finalmente chegamos no dia do nosso sétimo conto, né, que finaliza o nosso desafio. No entanto, a gente sabe que os nossos desafios, eles nunca finalizam nas nossas vidas. A gente sempre está procurando se desafiar e aprender mais e ter novas oportunidades na nossa vida. E assim, eu quero, antes de começar a análise do conto, agradecer de todo o coração a participação de vocês, do quanto assim que foi uma experiência maravilhosa ter vocês durante essa semana inteira fazendo análise desses contos. E assim, um profundo sentimento realmente de gratidão. Conhecer pessoas novas, trocar experiências, a gente conheceu mais sobre a obra de Machado de Assis, do seu legado, do quanto ele foi um grande estudioso da natureza humana e pôde refletir essa natureza através da escrita, nos fazendo pensar, refletir, entender e desenvolver, né, todo o nosso conhecimento a respeito dessas circunstâncias que nos circundam e que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então é um mestre, realmente, deixa seu legado e a gente, claro, que vai dar continuidade ao estudo da obra de Machado de Assis em outras lives, inclusive quarta-feira da semana que vem, se eu não me engano, dia 24, eu anotei aqui, dia 24, isso mesmo, 24/8. Boa noite, Dias, seja bem-vindo. Dia 24, agora na próxima semana, nós vamos fazer uma análise do conto de Machado de Assis, Uns Braços, tá bom? A professora Elaine vai estar também participando dessa análise. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Dessa análise, Elaine vai estar presente nessa análise. Ela hoje não vai estar, ela teve um imprevisto, mas na quarta-feira, foi até a pedido de Adriana, a gente vai analisar o conto Uns Braços. E assim, se vocês tiverem outras sugestões, vocês podem ir colocando pra gente, que nas quartas literárias, né, que eu sempre faço análise de algum conto, de algum texto literário nas quartas-feiras na live, a gente vai fazendo esse trabalho. Lembrando que tem coisa boa. Setembro, do dia 5 ao dia 9 de setembro, nós estaremos fazendo um desafio, só que com contos de Clarice Lispector. Então, eu já comecei a organizar aqui alguns contos para a gente colocar no nosso desafio, para a gente já estudar Clarice Lispector nessa linguagem dela também, que como Machado de Assis privilegiou a questão da análise psicológica dos personagens. Mas, assim, quem tiver sugestão também de contos para a gente incluir aqui no nosso desafio de setembro, pode também mandar uma mensagem que a gente vai se organizando. Inclusive, vão ser 5 contos, e eu coloquei até assim, 5 contos de Clarice Lispector, e são 5 contos e encontros. Eu dei esse título, 5 contos e encontros com Clarice Lispector. Então, de 5 a 9 de setembro, já se preparem. Eu já vou começar a ir colocando os contos e passando esse material para que vocês já comecem a ir se preparando, porque aí quando chegar o dia 5, a gente, emenda no nosso desafio de leitura dos contos de Clarice Lispector. E assim, quero agradecer também o pessoal que está nos marcando nas redes sociais, né? Eu vi a Adriana marcou, Vanessa marcou, então quero agradecer, porque é uma maneira de divulgar, mostrar a outras pessoas que a gente pode ter espaços, né? Inclusive nesse meio de Instagram, das redes sociais, para estudar, para conhecer mais, para aprimorar o nosso conhecimento. Então é muito importante ter essa colaboração, esse apoio, né, de todos vocês nesse processo. E hoje a gente vai fazer o sorteio, a gente vai saber qual vai ser o felizardo que vai receber o conto de Machado, o livro de contos de Machado de Assis. A gente vai fazer o sorteio, vamos lá, torcendo aqui para que a pessoa sorteada, né, com certeza vai fazer muito bom uso do livro e vai compartilhar todo o conhecimento que tem nele, né, porque leitura é isso, né, a leitura, a gente lê, a gente aprende e depois a gente transborda, né, a gente compartilha. A gente faz com que outras pessoas também sejam tocadas por esse conhecimento que a gente acabou obtendo. Então, assim, eu já vou começar eu vou até organizar aqui logo o celular, porque eu quero mostrar para vocês, como eu não tenho, assim, todo aquele aparato tecnológico, eu encontrei um jeitinho aqui diferente de fazer a... Não sei porque não tá aparecendo aqui, deixa eu ver.
Deixa eu ver se vai aparecer agora aqui pra mim. Eu queria ver se eu conseguia conectar no meu outro Instagram, porque eu queria mostrar a tela. Mas se não tiver como... Engraçado, não sei por que não tá mostrando. Eu vou sair e vou entrar novamente. Deixa eu ver. Porque eu quero mostrar pra vocês que a gente já tem a lista aqui. Eu já coloquei no site que faz o sorteio. E eu coloquei a lista de acordo com o que eu peguei lá no questionário do Google Forms. Então, são 19 pessoas, foram 19 pessoas que preencheram. E essas 19 estão participando hoje do sorteio. Vamos lá. Acho tão estranho porque não tá aparecendo. Agora sim, nesse aqui tá. Deixa eu entrar aqui, eu mesmo vou entrar aqui e já vou mostrar pra vocês pela outra câmera os nomes que aparecem aqui. Deixa eu baixar aqui. Porque já fica tudo prontinho. Enviar solicitação, eu mesmo vou deixar. Olha, eu mesmo dei. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou entrar no meu outro perfil, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tá. Ó, vou dividir. Cadê? Acho que agora vai aparecer pra vocês. Um jeitinho que eu abri. Agora. Deixa eu baixar aqui para não ficar o retorno do som. Bom, vocês estão vendo? Acho que dá para ver. Ó, ó. Então, eu coloquei aqui todos os nomes das pessoas aqui do sorteio. E depois vai ser bem simples, né? Nesse site aqui, já tem a ideia de sortear uma pessoa. Aí eu só vou clicar depois, sortear agora. E aí vai aparecer o nome da pessoa sorteada. Tá bom? Vai ser bem simples mesmo. Agora, eu vou deixar ver se aparece mais alguma coisa, porque eu vou fazer o seguinte. Se for necessário, eu faço até mais de um. Eu faço até mais de um sorteio, né? Porque o interessante é que a pessoa que colocou o nome aqui, que preencheu, esteja presente no sorteio. E é justo, né? Porque a pessoa que está acompanhando, com certeza, né, tem que estar presente aqui no sorteio. Então, se a pessoa não estiver presente aqui na hora do sorteio, eu vou sortear outro nome até a gente ter as pessoas que preencheram e que também estão presentes na live, tá bom? Então, a gente vai colocar dessa forma. A pessoa vai estar habilitada para o sorteio? Sim, ok? Está aqui a listinha, foram 19 pessoas. Tá meio ruinzinha a imagem, mas dá para vocês verem. Foram 19 pessoas que colocaram o nome, que preencheram o questionário. Mas assim que eu fizer o sorteio, se a pessoa não estiver online com a gente aqui na live ao vivo, então eu vou sortear novamente, tá bom? Porque a gente vai dar, né, claro que preferência às pessoas que estão nos acompanhando, não só preencheram, mas estão nos acompanhando durante todo esse processo e principalmente hoje, que é o último dia do nosso desafio. Então, eu vou deixar aqui só um pouquinho, eu não vou fazer o sorteio exatamente agora, mas quando eu for fazer, deixa eu tirar aqui. Quando eu for fazer, eu aviso para vocês, eu entro de novo aqui como eu fiz e a gente faz. Eu vou esperar o pessoal ir entrando aqui na live. Vou dar mais um tempinho. Lá pro final, né, eu faço. Então, a gente vai começar logo a nossa análise hoje. Lembrando que a professora Lai não pôde estar presente conosco hoje, então eu vou fazer essa análise. Vocês que estão aqui presentes, participando comigo, né, online, vocês leram esse conto, Uma Partida? O que é que vocês acharam? Porque a gente vai ver aqui uma outra situação que envolve também a questão do vício, né? Mas também do... Olá, boa noite, Polly. Então, do vício, mas também aquela característica do matrimônio, né?
dessa questão da relação amorosa, da questão do casamento. A gente precisa analisar bem essa parte e a gente vai se debruçar realmente para uma análise assim interpretativa, né, que sai dessa superficialidade, em que a gente consegue perceber as pistas que o texto dá. Mari está dizendo aqui que leu só a metade, Bruna disse que leu, Fátima sim, Adriana sim, ok? Então a gente vai desenvolvendo aqui durante o nosso encontro, né? O nosso encontro virtual. Gente, última! A gente está na última live do nosso desafio. Estou muito feliz, porque assim, é o que eu estava dizendo durante toda a semana, né? Os fortes vão chegar até o final, né? Com sucesso, com êxito. Então, esse texto de hoje, que é uma partida, ele foi escrito e publicado em 1892. Ou seja, a gente já está naquele período realmente do realismo de Machado de Assis. Então, o conto ele foi produzido nesse período e a gente precisa também observar o seguinte: ele conta logo de início, né? Ah, tá baixo, é? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou agora? Melhorou o áudio agora? Digam que sim ou não, para que a gente possa colocar direitinho. Meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Não tá bem? Ou tá bem, gente? Me ajuda. Adriana, você tá ouvindo bem? Que foi ela que disse que estava baixo. Mas tá bom, né? Então tá certo. Ótimo. Então, o que é que acontece? A gente vai começar a nossa narrativa, eu vou fazer um resumo, né, do texto, e depois a gente vai observando parte a parte, as partes, assim, que são mais interessantes, são mais importantes. Primeira coisa, o primeiro parágrafo já mostra, né, que o narrador, ele diz que vai contar um caso, também? Aí eu coloquei no máximo aqui, meu volume aqui, gente, do celular. Tá baixo? O que é que ocorreu? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com o outro Instagram que eu tava usando. Mas eu acho que não, porque o outro já desconectou. Não tem nada a ver. É, que estranho. Vou falar um pouco mais alto. Bom, e agora melhorou? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vocês estão ouvindo melhor agora? Porque assim, pra mim... Liguei agora, voltei. Melhorou? Vamos lá, se estiver muito ruim, vocês vão falando. Se vocês não estiverem entendendo nada, 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 eu até ligo, entro de novo. Mas, assim, eu coloquei aqui no máximo o meu microfone. No máximo, já tá no máximo. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Deve ter sido bem porque eu mexi aqui. Pode ter sido. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Começa logo no primeiro parágrafo aquela situação em que o narrador já vai dizendo pra gente, olha, eu vou contar uma história pra vocês, mas eu não vou usar os nomes verdadeiros. Inclusive, a gente já começa esse conto sabendo que ele está ocultando a real identidade desses personagens. É mais ou menos assim, quando a gente vai contar uma história bem, sabe, aquela história bem cabeluda, aquela história assim que é coisa mesmo de a grande fofoca do século. E boa noite. E a gente não quer revelar porque a gente não quer, de repente, deixar aquela pessoa numa situação constrangedora. Não é? Às vezes acontece esse tipo de situação. E o narrador ele já começa dizendo assim: posso dizer o caso, o ano, as pessoas, menos os nomes verdadeiros. Então a gente já, na primeira frase, já tem logo de cara essa ideia: olha, ele não quer revelar quem são realmente essas pessoas que passaram por essa situação. E aí ele começa falando que tudo inicia no ano de 1850, quando esse fazendeiro, que ele coloca X, que é X de Xavier, ele acaba ficando com as posses do seu pai. O pai dele era muito rico, muito bom administrador da fazenda, ele conseguia, né, prosperar e ter muito dinheiro, só que chega um tempo em que o pai de Xavier falece e ele herda toda a herança. Então, diz o texto que nos primeiros anos tudo foi próspero, né? Até o momento em que as pessoas que viviam bajulando, chamando a atenção de Xavier,
acabaram incomodando. E a gente não sabe exatamente qual o motivo, mas ele acaba mandando esse pessoal, que era até amigo, não eram amigos, pessoas próximas do pai dele, acabam indo embora. E daí surge uma fama de que ele era uma pessoa violenta, de que ele era uma pessoa que poderia ter até tentado contra a vida de alguém, e acaba sendo desmentido pelo próprio narrador, que diz que ele poderia ser até uma pessoa mais fechada, mais sisuda, mas não a ponto de ser violenta ou causar algum dano, assim, ou atentar contra a vida de alguém. Então, o narrador já nos coloca logo na primeira parte desse conto essa informação, né, sobre Xavier. A gente já sabe que ele herdou uma herança e o texto começa a apresentar que ele também sempre foi uma pessoa que meio que viveu da maneira, até receber essa herança, meio que farreando, vivendo uma vida muito confortável, fazendo o que queria, né? Até o ponto que ele tem agora uma grande responsabilidade, que é administrar toda a herança do pai. E assim ele faz, ele vai, começa a administrar, passa os primeiros 2 anos muito bem. O texto, o narrador, na verdade, depois nos apresenta que isso pode ter ocorrido também em virtude de o pai já ter deixado tudo tão organizado, tão em alta, né, organização e disciplina, que é provável que ele tenha herdado nesses 2 anos ainda essa organização. Só que chega o tempo em que ele tem que colocar a mão na massa, vamos dizer assim, diretamente, e ser o administrador. E acontece algo que chama bastante atenção, que é o fato de que ele, no encontro com algumas pessoas que vão lá na casa dele tratar de negócios, ele acaba vendo o tal do jogo de cartas. E ali o texto já revela pra gente que ele já tinha um vício anterior nas cartas. E quando ele vê, parece que aquilo reacende, né? É aquela coisa quando, por exemplo, uma pessoa que tem qualquer vício, quando ela vê aquilo, ela pode se sentir tentada, né, a fazer uso ou praticar ou fazer uso de alguma coisa. E aí é justamente o que acontece. Quando ele vê as cartas, tudo vai mudar, porque aí agora ele se concentra e se fixa totalmente agora no ato de jogar. E isso era uma coisa tão séria que ele passava dias jogando. Pra vocês terem uma ideia, ele realmente mergulhava naquilo ali, ele não via nada além do jogo. Esse jogo também era um jogo que ele perdia dinheiro, né? Então era um jogo que era uma aposta, na verdade. E mesmo quando ele perdia, isso não era o dado ou a situação mais grave para Xavier. Porque, na verdade, o que ele gostava, o que ele ansiava, né, era ter a sensação de tocar nas cartas, de estar ali jogando. Então, era muito mais que a questão da perda do dinheiro. Então, claro, a gente, por exemplo, você vai jogar alguma coisa numa aposta, quando você perde, você fica chateado. Ora, perdi meu dinheiro. O texto deixa isso mais de uma vez bem claro, bem assim acertado pra gente, que na verdade não era esse o grande problema. Para ele, o problema era ter perdido o contato com as cartas. Então, veja o grau, né, de vício que Xavier tinha em relação ao jogo. E aí ele recebe uma carta, que é de um tio, que é o tio Chico, manda lá uma carta lá para ele. E esse tio, ele diz o seguinte: olha, seria bom que você tivesse uma noiva, que você casasse. E aí ele recebe essa carta, logo quando ele recebe, ele não dá muita importância, inclusive até fica só lá jogando, jogando e deixa essa carta de lado, até que chega um momento em que ele vai e lê a carta. E tem assim, né, e deu-lhe conselho que tomasse para si a influência política do município. Outro, um velho tio mineiro, escreveu-lhe uma carta dizendo que casasse. E aí a gente vê tanto pessoas que ficavam o influenciando para que ele tomasse um posicionamento político, como também tinha esse tio que tinha deixado essa carta para ele, escrito nessa carta para ele, dizendo que ele casasse. Então, o que é que vai acontecer? Não abriu a carta, não chegou a examinar a letra do sobrescrito, meteu-a no bolso e continuou a jogar. Tinha sido grande jogador, mas havia já 18 meses que não pegava em cartas. Então,
que é que acontece? Quando ele foi um grande jogador, que já mostra que ele já tinha essa prática, né, de jogar, mas já havia 18 meses que ele estava, vamos dizer assim, na abstinência, mas aí ele começa a jogar, realmente que ele enfia o pé no acelerador, minha gente, e não para mais. É o tempo todo jogando, jogando, jogando. O mundo parece que acabou para Xavier. Só que chega um tempo em que ele atende, né? No fim dos 3 dias que ele estava ali imerso no jogo, só pensando em jogar, ele decide atender o desejo do tio. O tio lá mineiro que tinha enviado essa carta para ele, dizendo que era melhor que ele casasse. Ele começou a pensar, até que não é má ideia, seria bom para testar, por curiosidade. Sempre essa ideia da curiosidade no casamento, né? Já é mais uma vez que isso aparece no texto Machado de Assis. E aí ele vai e decide fazer o seguinte: vou fazer uma lista aqui das minhas pretendentes, pensar quais seriam as mulheres que estariam, né, mais de acordo para que eu entrasse em contato para casar. E aí ele lembra de uma moça que ele tinha conhecido há um tempo atrás, que era muito jovem na época, mas ele já começa a pensar, mas pelo tempo que passou, ela já deve estar um pouquinho mais amadurecida. Vou viajar, então ele viaja, ele vai à casa, no caso de Paula, que é Dona Paula, que a moça, né, que ele já tinha tido encanto há um tempo atrás, e acaba se ficando até bem, né? Porque quando chega lá, sabe que ela, no período em que o conheceu no passado, também tinha o achado interessante, tinha esse namorado dele, tinha, assim, achado ele interessante para casar. E aí, em pouco tempo, eles se organizam e casam. O que é que acontece? Depois do casamento, eles têm que voltar para a fazenda, né? Tem uma vida de casados. Mas aí a gente vê que o texto já coloca aqui claramente que a lua de mel não foi nada do esperado, nem para Xavier e nem para a Dona Paula. Então ela começa, inclusive, a pensar no seguinte: ah, mas ele está muito diferente daquele rapaz que eu conheci no passado, né? Porque assim, ela provavelmente o tinha conhecido, mas não com tanta profundidade, com tanta aproximação, mas acreditava que ele estava daquela mesma forma. E aí se deparou com um homem que pensa em jogar 24 horas no essa é que é a questão. Então, ele achava, e ele também tem uma queixa, não, o narrador coloca aqui a queixa, que ele também não ficou nada satisfeito com a lua de mel, achava que podia ser uma coisa mais interessante, mais alegre, e ela não correspondeu às suas necessidades. Então, a gente já vê no texto claramente marcado que é um casamento de conveniência, que inicia ainda com esperança de que houvesse uma troca ali, já que eles já tinham se conhecido e meio que já iam um com a cara do outro, só que depois que casam e que vão para a fazenda, eles veem que as coisas não são bem assim. Ou seja, ela se decepciona, né, com o comportamento dele, viu que ele não tinha nada a ver com o que ela imaginava que ele era, e ele também acha que ela também não é essas coisas todas, não, que não está correspondendo àquilo que ele quer. Então, na lua de mel, a gente praticamente já pode dizer que tem um fim, ou se é que um dia iniciou alguma coisa ali amorosa entre eles. O texto, no decorrer, né, aliás, no decorrer da história, a gente vai perceber, inclusive, que tem uma parte que diz que eles não se amavam. Então, eles estavam casados por conveniência, já tinham casado mesmo, mas não existia amor, não existia troca ali, nenhuma entre eles. Então, o que a gente vai observar é que ele diz o seguinte, deixa eu pegar a partezinha, acho que essa aqui é não, já tô na 12, deixa eu ver, é a página 3, deixa eu olhar, aqui tá de trás pra frente, pronto. Tem a partezinha que ele coloca assim, ó. Dona Paula não teve a lua de mel. Boa noite, Beth. Dona Paula não teve a lua de mel deliciosa que esperava. O casamento fora obra de reflexão e de conselho. Assim o amor que adormecera nela, pouco depois de nascido, acordou espantado de tornar a realidade das coisas e principalmente de não as reconhecer. E aí tem uma parte que o narrador diz assim: o Xavier de 3 anos passados não era este de hoje, com as suas feições duras, ora alegre, ora frio, ora turbulento,
muitas vezes calado e aborrecido, estouvado também, trivial, sem alma, sem delicadeza. Pela sua parte, Xavier também não achou a lua de mel que pensava, que era um astro diferente daquele saudoso e porventura poético, vertendo um clarão de pérolas fundidas. Mais ou menos isto que a mulher sonhara achar até o pé do noivo. Queria uma lua de mel patusca. Ou seja, ela queria aquele homem romântico, né? Ela estava esperando esse Xavier romântico na sua lua de mel. Ele não nada tinha a ver com esse perfil. E ele queria uma mulher para se divertir, né? E ela não atendia a essas características aqui. Bom, diz aqui que os dois se uniram e se acomodaram. E a palavra acomodação dentro dessas relações amorosas aqui que a gente já vem estudando de Machado de Assis, parecem que são muito recorrentes. Pessoas infelizes que se casam por conveniência, por uma questão de estar dentro daquela convenção social, mas que não se admiram, não se amam, estão ali só para cumprir tabela. E o interessante, gente, é que o casamento dá errado. 4 meses depois de casado, ele teve que ir para o Rio de Janeiro. Ele acaba demorando muito para voltar. E a gente começa uma fase aqui que é dessas ausências de Xavier. Né? Ele passa muito tempo fora. Essa primeira saída dele, ele diz que foi porque foi resolver questões políticas. E Paula, nesse primeiro momento, recém-casada, ela ainda está muito aflita, achando que de repente ele tem um amante, e é por isso que ele passa tanto tempo fora. Mas a gente percebe que não era porque ele tinha amante, não. Se é que tinha amante, eram as cartas, era o vício. Então, se tinha a outra se chamava carta, porque era isso que realmente fazia com que Xavier passasse tanto tempo ausente, embora nessa primeira saída dele aqui, ele diz que não, que ele estava vendo questões de negócio e que era uma questão de política. Ela fica até animada, né? Porque ele diz que estaria sendo candidato, né? Ou sendo colocado ali pelas pessoas da política para ser um deputado. E aí ela coloca assim, deputado, aí ele, provincial. Por que não aceita? É interessante essa parte, né? Porque a gente vai vendo o quanto era importante para ela que ele tivesse uma colocação, um status social. Quer dizer, já era um fazendeiro, já era um homem muito rico, mas ser deputado conferia, né, uma grandeza maior. Então ela queria realmente que ele fosse o deputado, né? Essa parte é agradável, ou seja, ele podia até passar o resto do mês ausente, desde que ele conseguisse esse status. Mas aí ele não tem perfil para essa questão da política. E ele diz: eu, deputado, tomara eu tempo para cuidar de mim. Com que então? Amores? Continuou ele rindo. Você é capaz de fazer pensar nisso. Dona Paula creu no marido. Aí estava então grávida e punha grandes esperanças no filho. E aí vem a parte da gravidez, que ela engravida e ela fica interessante que ela fica satisfeita, ela fica feliz com a gravidez, porque ele era tão ausente que ela achava que tendo um filho poderia suprir essa falta, né, essa ausência. Então ela tinha esperança de ter um filho para ter uma companhia. Daí a gente tira como era o tipo de relação que Xavier e Paula tinham. Então, o filho que seria alegria, que seria companhia, que seria consolação, infelizmente, ela teve muitos problemas durante o parto, né? E essa criança nasceu morta. Então, passou muito tempo para que ela se recuperasse, né, da morte do filho. Ela ficou em profunda tristeza, né, por essa morte. E no final de algum tempo, depois que ela já estava um pouco melhor, ele teve a ideia de levá-la até a cidade para que ela pudesse assim, se distrair, né, sair daquela situação. E é interessante, né, o quanto ela era deslumbrada com essa vida social. Ela gostava da vida social, ela gostava de estar nas altas rodas da sociedade, nos teatros, nas festas. Ela queria ser vista e queria ser apreciada. Esse é o perfil psicológico de Paulo e a gente percebe nitidamente que enquanto ele se concentrava nessa parte do jogo, o foco dele era o jogo, o foco dela era se sentir uma mulher desejada, atraente,
e aquela mulher que realmente é cortejada e que está nas grandes rodas e que, enfim, tem uma vida social muito efervescente. Esse era o perfil dela. Só que com o marido que se ausenta o tempo todo, que não está presente, o que acontece? Ela começa a ter essa vida, ele bancava tudo, ele pagava tudo para ela, só que ela agora cada vez mais sozinha, né? Frequentando esses ambientes sozinha, sem ter a presença dele. E para ser sincera, ele não estava muito preocupado, não. Ele não estava nem um pouquinho preocupado assim, ou enciumado, né? Que ela estivesse sozinha nesses ambientes. Desde que deixasse ele em paz, né? Ele lá jogando, estava tudo certo. Então, o texto, né, nos apresenta a informação que quando o filho veio a nascer, nasceu morto. Eles vão para o Rio de Janeiro, né, passar, enfim, né, sair daquela situação de sofrimento, porque realmente o filho tinha morrido. E depois dessa parte aqui, eles vão para... Ela começa a conhecer vários lugares e ele começa a se ausentar já nessa viagem. Ele começa a se ausentar, ou seja, passar noites fora de casa, ou demorar muito para chegar no outro dia, porque estava jogando. Agora me digam sinceramente, vocês já conheceram, já viram, tiveram notícia de algum caso assim de pessoas que são tão viciadas a esse ponto assim de esquecer da família, esquecer das suas relações sociais por causa do vício? Vocês já tiveram assim notícia? Com certeza a gente sabe que ainda existe muito isso, né? Mas eu não sei se vocês pessoalmente já tiveram essa experiência, já conheceram alguém que passaram por esse tipo de situação, né? De muitas vezes ter uma família, um distanciamento na família por causa do vício. Aqui no caso de Xavier, o vício no jogo, né? Mas existem outros vícios também. Olha aí, Bruna colocou sim com o jogo de videogame, tá vendo? Também, né? O jogo de videogame, as pessoas que se viciam no jogo de videogame passam horas, às vezes não toma banho, às vezes nem dorme, né? De tanto ficar ali fixado naquele jogo. Então, é verdade, né? No caso aqui de Xavier, era o vício no jogo de cartas, mas o vício do videogame também é muito, vamos dizer assim, comum, muito comum. Então, o que é que acontece? Eles vão lá, ela começa a ficar achando que ele estava se ausentando por motivo de ter alguma mulher, alguma coisa assim. Mais uma vez ele diz que era por causa do jogo. Então, tem uma parte que, inclusive, ele diz assim, o Xavier não correspondeu à ansiedade da mulher, porque ela ficava nervosa. Por que ele tá demorando muito para voltar? Né? Ele não me deu notícia. E aí, ele diz assim, sou alguma criança? Quer dizer, ele fica irritado, ele não quer que ela fique no pé dele, vigiando, controlando a vida dele, não. E ela diz, mas Xavier, ele diz, roceiro sou, mas conheço a cidade na ponta dos dedos. Isso já naquela viagem, depois que ela perde o filho, né? Que ele leva ela para o Rio de Janeiro para eles se distraírem um pouco depois do ocorrido. Ele já nessa viagem, ao invés de estar ali próximo à mulher, passeando com a mulher, não, ele deixava mesmo e varava a madrugada, só chegava no outro dia de manhã e ela aflita, sem saber o que tinha acontecido. E ele não gostava do controle. Quando ela reclamava e ficava acordada, às vezes sem dormir, esperando ele voltar, ele não gostava, ele reclamava na hora. Olha aí, sim, meu sogro perdeu todos os seus bens e tinha mais de 9 filhos, né? Colocou aqui, Fátima, minha mãe. Então, vamos lá. Então, ele coloca aqui, ó. Ele não gostava. Que choro é esse? Porque ela chorou lá, desenganada, triste, porque tinha ido embora, né? Vá dormir e não me aborreça. Descanse que não me perco. A segunda noitada foi dali a 3 dias. Dona Paula só tarde pôde dormir. Acordou quando ele chegou, mas não descerrou os olhos. Desconfiou que fossem mulheres. Ele confessou-lhe no dia seguinte que estivera em casa de um amigo jogando voltarete. Quando demos por nós, eram 2 horas da noite, concluiu. Dali em diante, quando tinha de passar fora a noite, não saía de casa sem lhe dizer. Aí Dona Paula soube que era verdade, acostumou-se a dormir, né? A hora da roça, que ou seja, cedo, né? Porque nas noites de teatro ou de visitas, ele não deixava de a acompanhar e dormiu naturalmente tarde. Então, enquanto eles estavam ali no Rio de Janeiro, ele acompanhava nos horários que ela tinha que sair.
Mas, quando era muito tarde, né, ele saía, só voltava no outro dia de manhã e depois ela foi tão comum esse tipo de situação que ela agora nem ligava mais, né? Ela agora já ia dormir mesmo. Então, quando eles voltaram da corte, né, passaram lá aquela situação toda, ela começou a andar cada vez mais bonita e o próprio texto, né, apresenta pra gente Dona Paula cada vez mais chamando a atenção das pessoas e sendo elogiada, né, pelos cavaleiros da época. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Sendo elogiada e ela gostava. Ela gostava, chamava que ela era estrela, né? Da manhã, era os bailes, nos passeios, nos teatros, ela cada vez mais sendo elogiada e cortejada pelos homens que já olhavam para ela, mesmo ela sendo casada, viam que ela era muito bonita e ficavam lá interessados nela. Ela sabia disso, né? Mas ela, a gente percebe claramente aqui no texto que ela se sentia bem envaidecida com esses olhares, né, com esses galanteios, mesmo que ela não encarasse de frente, mas ela sabia sim que estava sendo desejada pelos homens. Mas aí vão aparecer dois em especial, que era um rapaz mais jovem, que escrevia longas cartas, mas que nunca tinha coragem de enviar para Dona Paula. Ele era muito jovem. E tinha também um outro homem, esse já mais experiente, que na verdade, se a gente for analisar, é o tal do Góis. Perigosíssimo esse Góis, hein, minha gente? O que vocês acharam de Góis? Me digam aí, porque eu achei Góis realmente perigoso, porque ele teve a capacidade de já ficar dando em cima dela, olhando para ela, mas ela percebia que tinha uma coisa ali, mas ela ficava, inclusive assim, que ela olhava por baixo, assim, não encarava ele de frente, mas ele percebia que tinha, de certa forma, uma atenção. Ele coloca aqui, ó, cadê? Ela, assim, ó, correu assim um ano e mais, Dona Paula ia para 26 anos. Como quem sobe de esplendor em esplendor, devia ser uma daquelas mulheres que os 30 aperfeiçoam. E os 40 não conseguem enxovalhar. Que era mais natural que admirassem, não lhe faltavam olhos cobiçosos nem desejos mal sofridos. Ela saboreava-os com discrição, sem corresponder a nada, durante os primeiros tempos, mas a liberdade, o número dos adoradores, a persuasão de não perder com isso, fê-la receber agradecida e lisonjeada o culto de tanta gente. Ou seja, ela estava se sentindo o máximo, ela começou a se acostumar, né, a ser reverenciada, né? O Góes é um aproveitador, é mesmo, Adriana? Terrível ele, viu? Péssima pessoa. Mas a gente, a gente vai falar mais especificamente dele. Mas ela estava se sentindo, ou seja, estava com a bola cheia, né? Como a gente diz no popular. Estava lá Dona Paula se achando. Então, você a gente vai imaginar uma mulher que não tem atenção do marido, uma mulher que, enfim, ela estava ali só como peça dentro daquela casa, né? Porque toda a atenção de Xavier era de fato para o jogo. Eu acho até que eles tinham uma relação amistosa, assim, de amizade, mas não existia amor, não existia atenção, ele não dava realmente, ele não estava nem aí para o que ela estava fazendo, tanto que ela já estava assim, né? Indo para todos os lugares, muito bem relacionada, os homens já estavam lá tudo em cima, né? E ela se achando toda. Mari colocou, eu lembrei da Missa do Galo, com o garoto se apaixonando por uma pessoa mais velha. É verdade. Porque na Missa do Galo a gente vê Nogueira, né, naquele devaneio dele, pensando em, em Conceição, e ela também colocada de lado, né? Só que no caso de Menezes era porque ele tinha amante lá, que era o dito teatro, né? Que a gente sabe que de teatro não tinha nada. E aqui a gente vê que um dos pretendentes, assim, que pelo menos é citado, né, de uma maneira mais, vamos dizer, direta no texto, era um jovem que escrevia cartas, mas que não tinha coragem, mas que era muito jovem, né, que era mais jovem. Então, é verdade, Mari, tem essa correspondência. Mas o outro aqui que aparece, que é o Góis, esse é perigoso. Esse é perigoso. Eu vou, inclusive, colocar aqui, ó, Dona Paula não se alterou com o número nem com o mal, deixou-os vir. Isso é muito interessante, gente. Ou seja,
Ela gostou tanto, ou seja, conhecia meia dúzia de homens que se mostravam particularmente assíduos nos lugares a que ela fosse. Então, eles só iam, né, porque ela estava lá. Eles tinham segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Ela percebendo isso, ela foi deixando vir cada vez mais, ou seja, ela estava gostando daquilo, ela estava achando uma maravilha estar sendo ali cortejada por aqueles homens, né? Então, Dona Paula não se alterou e diz que um deles, aí vai chegar o Góis. Vamos lá. Um deles, bacharel em direito, tinha os seus 30 anos e a mais bela de todas as cabeças masculinas do tempo. Vamos analisar muito bem isso aqui. Então, ele era bacharel, ele tinha em torno de 30 anos e a cabeça mais bela, ele era mais bonito. E é interessante que essa beleza física, né, essa beleza que, né, essa aparência que chama atenção, ela pode ser muito perigosa. Quantas armadilhas, não? Quantas armadilhas aí a gente não vê de mulheres que caem na armadilha da beleza, que olha lá o camarada e entende que beleza física, né, tem a ver com beleza interior e acaba derrapando numa esparrela, né? Porque ele, umas cabeças mais bonitas, ele era, poxa, o cara é bonitão, hein? Desses pretendentes todos, esses caras que estão me olhando aqui, eu tô gostando de ser, né? Tá massageando meu ego, mas esse daqui até que eu poderia dar o segundo passo, né? Minha mãe colocou, ela está carente, que ela jogasse com ele. E a Adriana botou, ela gostava de ser cortejada por esses homens. Ela tinha atenção que o marido não lhe dava. Sim, com certeza. E Mari colocou, acho que se ela traísse o Xavier na frente dele, ele não iria se importar. E a Adriana colocou, cortejada por esses homens. Exatamente. Ela sentia que de fato não era amada pelo marido. E aí o fato desses outros homens ficarem dando atenção, foi se envaidecendo, foi gostando. Ah, pelo menos tem alguém que olha pra mim, que gosta de mim. Só que até aí, tava tudo só nas intenções, mas não existiam ações. Né? Eram intenções, mas não ações. Até chegar este Góis. E esse Góis era muito astuto, muito esperto, muito enrolão. E ele estava muito voltado para suas próprias convicções. Porque aí a gente percebe que ele também tem uma natureza de que ele se sentia, imagina aqui, porque se ele era o texto, né, o próprio narrador, coloca aqui que ele tinha a cabeça mais cabeças masculinas do tempo, era a mais bela, então é muito provável que ele fosse muito vaidoso também, que ele se achasse, né, o camarada lá, o bonitão, e aí coloca, chamava-se João Góes, solteiro e abastado. E coloca que ele era parente remoto de uma senhora que vivia na Tijuca, onde eles se falaram pela primeira vez. Então, Dona Paula conhecia o Dilver, a gente vai estar aqui na 6, conhecia o Dilver muitas vezes, ou no teatro, ou na Rua do Ouvidor. Trazia na lembrança os longos olhos dominadores que ela evitava afrontar. É bem interessante isso, né? Porque quando ele olhava para ela, era aquele olhar de sedução. Era um olhar para mostrar para ela mesmo, assim, para ela entender que ele tinha outras intenções com ela. Por isso ela evitava afrontar. Ela ficava até desconcertada, né, de enfrentar o olhar daquele homem dominador. Imagina, bonito, abastado, porque coloca aqui também questão status, ou seja, ele tinha dinheiro. Jovem, né, 30 anos, jovem. Olhando para ela, uma mulher que não tinha nem a atenção do marido. Então, eu já tô vendo aqui, já tô imaginando aqui na minha cabeça aquela cena do cara lá olhando mesmo, encarando, ó. Tô afim de você, eu quero, minha filha, eu quero você. E ela, por enquanto, desviando o olhar, né? Mas estava
entrando também naquela sintonia ali com o tal do João Góes. E diz aqui o texto que, por medo do duelo, de que podia sair mal ferida, apenas os via por baixo das pálpebras medrosas. Ou seja, ela ficava olhando assim por baixo, né? Prestando atenção que ele estava olhando para ela. Então, na Tijuca teve de os fitar, ainda que o menos possível, e viu confirmados esses seus receios. Pensou neles, entretanto, e não sonhou com outros. Então, ela, apesar de não ter encarado assim de frente, ela estava interessada no cara, né? Então, ela começa a ficar já imaginando, pensando nele, né? Então, não precisava mais ela se encontrar com ele para ele estar presente. Ele estava presente até quando estava ausente fisicamente. Essa que é a questão. Ela já estava totalmente dominada realmente, né? Interessada nesse João Góes. Então, esse chorava por ela. Não, desculpa. Havia ainda um adorador, que era esse de 22 anos que eu falei. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Esse grande adorador, né, que sofria, que chorava, não sei o quê, mas que acabava não nem entregando a carta, né, porque não tinha essa audácia de fazer isso. Mas interessante que o narrador diz assim: não faltava audácia a João Góes. Isso é muito interessante, gente. Então, enquanto o menino lá de 22 estava morrendo de medo, escrevia carta e não tinha coragem de entregar, esse daí não estava nem aí. Ele encarava mesmo, ele dizia: ó, minha filha, tô aqui olhando para você, o que eu quero mesmo é ter um caso com você. Isso era muito claro, muito explícito no olhar dele, né, em relação a Paula. E ele não tinha nenhum tipo de receio de se aproximar e de ser audacioso. Tanto que ele teve a capacidade de se aproximar de Xavier, sabendo que Xavier tinha como, vamos dizer assim, ponto fraco o jogo, ele se coloca como um parceiro da jogatina. Ele se coloca como parceiro. Então, ele começa a ter uma relação com Xavier a ponto de ficar frequentando a casa de Xavier. Vale salientar, Xavier era marido de quem? De Paula. Então, ele agora começa a frequentar a casa de Paula com o pretexto de que está jogando com o marido dela. Olha, gente, só essa atitude dele, se a gente for analisar, é uma atitude que, com certeza, Paula, que dentro desse contexto, não conseguiu perceber o quanto esse João Góes era perigoso. Nas intenções dele. Porque eu acho, né, por uma questão ética, eu falo assim da questão da ética, ele não tinha ética. Ele estava com interesse, tinha um interesse na mulher do homem e, assim, para ele estava tranquilo se fazer de amigo, assim, entre aspas, né, não era uma amizade, mas um colega de jogo lá. E vai jogar porque quer ficar mais tempo lá dentro, enfurnado na casa da mulher, já com interesse de pegar a mulher do homem. Então a gente já vê que em termos de moralidade, de ética, não tinha nenhuma, né? Ele foi ousado. Ele foi bastante ousado de fazer aí. E o narrador diz que com o tempo de tanto ele ficar lá indo jogar na casa dela, né, com o marido dela, eles acabaram se afeiçoando e ela passou a ter mais confiança nele. E acabou que os dois se uniram. Se uniram. Interessante que a maneira como o Machado de Assis, né, conta essa união, eu achei muito parecido com o conto A Cartomante. Quem leu o conto A Cartomante, eu acho que deve ter lembrado um pouquinho, quando ele coloca assim: Góes, que era audaz, era também hábil e resolveu criar primeiramente confiança. Quando esta se estabeleceu de todo, ele declarou-se, e a batalha se foi essa parte que eu achei parecida com a Cartomante, e se foi renhida, não foi longa, a vitória acabou completa, né? Porque na Cartomante, quando a gente vê a relação entre Camilo, a gente percebe que quando ele vai ter o caso com a esposa de Vilela, parece que é como se fosse uma batalha também, né? E que no final, essa batalha é vencida, né? Quando os amantes se encontram. Achei bem parecido aqui.
E aí, disso daí, eles começaram a ter o caso. Interessante que algumas partes aqui é que não havia nenhuma relação aqui de vou ficar com medinho aqui, que alguém. Góes não se preocupava em nenhum momento em ser descoberto. Ele não tinha esse receio. O texto apresenta o seguinte: não receava o marido, pode crer-se que nem recearia a opinião. Ou seja, ele não estava nem um pouco preocupado se as pessoas estavam percebendo que eles estavam tendo um caso, e nem também estava preocupado se por acaso o marido de Paula estava ciente do que estava acontecendo. Então, daí já tira, né, o perfil desse personagem que é o João Góes. E daí, há um tempo, as outras pessoas começaram a perceber que sim existia um caso entre eles, existia esse caso, e algumas mulheres, inclusive, começaram a se afastar de Paula porque achavam que não seria de bom tom uma mulher casada, né, ter amizade com a outra que estivesse tendo um caso, mas Paula muitas vezes nem percebia que esses afastamentos estavam acontecendo. Existia um burburinho, as pessoas comentavam sim, já estavam cientes, mas me parece que até esse momento a gente não vê nenhuma inferência, nenhuma citação aqui que relacione que Xavier estava ciente, pelo menos até essa parte aqui, parecia que Xavier não tinha nenhuma informação a respeito disso. Então, tudo é centrado agora nos amantes. E aí eles começaram a se encontrar, até que começa o Góes a dizer a ela que eles precisam fugir, sair do Brasil ou ir para outra cidade do Rio de Janeiro. Então, ela fica um pouco pensativa, por quê? Porque aí vem a questão da cobrança social. Ela começa a pensar, e o que as pessoas vão dizer? E como é que a coisa vai acontecer? Ela queria fugir com ele? Claro, ela queria fugir com ele. Mas ela também pensava nas consequências disso, de como seria isso. E ele prometendo o céu e a luz e as estrelas. E ainda fazendo um joguinho emocional. Porque ele fica dizendo, então quer dizer que você não me ama? Ela diz, então se eu não quisesse fugir com você, você iria me abandonar? Ele diz, sim, eu faria isso porque você estaria provando que não tem um grande amor por mim. Ainda fazia aquela chantagem emocional, né, para que ela tomasse uma decisão. Então, na primeira vez que ele faz essa investida, ela vai e diz que vai pensar um pouco, depois ele tenta novamente e diz a ela que iria levá-la para morar com ele, na casa dele. E aí ela fica até um pouco mais preocupada, porque diz assim, não, uma discussão lá deles, né, ele coloca assim, Góes teve uma ideia de propor a Dona Paula que deixassem o Rio de Janeiro e o Brasil e fosse para outro país, que é a primeira parte, e depois ele fica achando que ela não quer, ela diz, não, eu iria até a China, tal, e o narrador coloca, iria a China com ele a uma ilha deserta inabitada, pleno romantismo. Gente, Machado de Assis, ele aqui como autor realista, ele vai sim enfiar o dedo na ferida do romantismo. Veja que o perfil dela é de uma mulher romântica, por isso uma mulher que é dada a sentimentos e idealizações, por isso também alvo fácil para os espertalhões. Veja que no início lá da relação dela com o Xavier, Xavier não gostava do comportamento dessa mulher que queria romantismo demais, ele não se moldava a esse perfil. E ela queria o homem romântico. Enquanto que Xavier queria a mulher para se divertir, a mulher mais alegre, que não estava tão apegada a essa questão de flores e buquês. Assim, né? Estou dando só um exemplo. Aqui a gente percebe, nessa parte, como o Machado, mais uma vez, ele usa essa ideia do romantismo. Porque qual é a questão do romantismo? Porque o romantismo, ele passa a ideia de idealização. A idealização significa você olhar uma pessoa através dos seus olhos, pautado no sentimento que você tem, que necessariamente não corresponde às atitudes e à forma como aquela pessoa se comporta. E a gente vê isso claramente aqui, que a derrocada de Paula está baseada nesse romantismo que ela tem. Isso é bem interessante, como a gente vê, por exemplo, na obra, né, de O Primo Basílio. A gente vê lá, veja as correspondências, a gente vai lá em Primo Basílio, a gente vê Luísa, que tem um final trágico, triste, mas por quê? Porque ela era romântica.
O primo Basílio, como um grande sedutor, como acontece aqui com Góis, né? Como um grande sedutor, só consegue ter um caso com Luísa, só faz com que ela traia o marido, porque ela realmente acreditava que ele a amava e ela idealizava que ele era um ser perfeito que na verdade não existia. Ele era um grande de um espertalhão, um grande de um mau caráter falsário que estava ali só se aproveitando de Luísa. E aqui nesse conto a gente vê algo bem parecido. Quando a gente percebe que Góis, ele era o cara do superego, eu me acho, e ele tinha o grande afã, na verdade, dele, era ter Paula como a ideia de tirá-la pelo fato dela ser casada. Então, para ele, isso era importante. Não era porque a amava. Não existia amor de João Góis em relação a Paula. Mas o que atraía era o fato dele estar quebrando um padrão, né? Quebrando uma regra. Ele queria Paula para ele porque seria tirar a mulher de um outro homem. Veja o perfil desse João Góes. E nessa parte aqui, quando ele coloca, mais uma vez, que era para fugir, para ir na casa, ela acha impróprio. Inclusive, ela diz, por que fazer esse tipo de coisa, né? Chamar tanta atenção. Mas aí ela acabou, ficando numa situação, ele colocou ela contra a parede, na verdade, né? Ela não queria perdê-la, achando que realmente era o grande amor. E eles decidem, sim, fugirem, né? Eles decidem, tem a situação lá de fugir. Aí o que, é que vai acontecer, gente? Nessa história lá da fuga, ela toma a decisão, o marido está ausente, né? E ela fica sem dormir. Quando o marido vai almoçar, ela, como sempre, que o acompanhava durante o almoço, ele não, ela não estava. Então ele pergunta a pessoa que trabalhava lá onde é que ela estava, se ela estava doente. Não, ela está no quarto. Então ele vai lá até o quarto. Quando chega lá, ela realmente está cansada, abatida. Ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que não tinha conseguido dormir. Na verdade, ela já está com tudo planejado para a fuga, né? Com o João Góes. E aí ele começa, ele nem se dá conta dela, ou seja, já mostra assim que ele não tinha muito interesse em relação a ela mesmo, né? E ele começa a falar de como foi o jogo dele, só fala dele, dele, dele. Enquanto ele fala, ela fica colocando dentro de si que realmente ela tinha tomado a melhor decisão, porque ela não suportava mais ouvir aquela conversa de João Góes o tempo todo falando do jogo, falando das pessoas que jogavam com ele e das anedotas e de tudo que acontecia com ele. Até que ela tem uma ideia. Ela diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero jogar com você. O jogo? Como assim, Paula? Eu quero um jogo. Eu quero jogar com você e a gente vai fazer o seguinte: se eu ganhar, eu faço o que eu quiser. Mas aí ele já percebe que tem alguma coisa estranha. Tanto que ele já cita que provavelmente aquela ideia dela do jogo tem relação com João Góes. E aí ele revela que havia recebido já cartas contando do caso deles, que a primeira ele tinha lido, tinha ficado até chateado no primeiro momento, depois ele tinha esquecido, e que as outras ele nem sequer tinha lido, ele tinha rasgado. Então, o que é que significa? Ele sabia do caso, mas ele fechou os olhos, ele fez de conta que não sabia. Então, a gente já mostra que, bom, se você vê um marido, né, que se comporta dessa forma, já mostra claramente que realmente não existe nenhum amor não existia realmente amor entre eles, né? Ele nem só ficou um pouquinho chateado, depois deixou pra lá. O que se importava mesmo era com o jogo. E aí, gente, o que é que acontece? Quando ele vai e começa a se organizar direitinho, né? Vamos jogar, eles separam lá, olha, você tem as 3 partidas, né? Quem ganhar a terceira, então eu faço o que eu quiser com você, quem ganhar faz o que quiser, né? No caso, ele, né, o Xavier, poderia fazer com ela o que ele quisesse. Era assim a aposta. E ela poderia fazer o que ela quisesse. Na cabeça dela, se ela ganhasse, ela ia fugir, né, com o João Góes, só que com o consentimento de Xavier, né, de uma maneira clara. Desculpa, gente. Então, daí o que aconteceu foi que, no meio do jogo, sem que fosse inesperado, eles empatam o jogo quando é na hora da decisão. Inesperadamente, Xavier bota a mão no peito, tem um ataque, cai no chão, morto. Essa realmente foi inesperada.
E aí ela chama as pessoas para acudir. Xavier é morto, né? Ela fica viúva. E aí vem a parte que eu acho que é demais, né? O finalzinho desse conto aqui. Quando coloca assim, que ninguém acreditava que Dona Paula tivesse lágrimas para o marido, porque a relação deles era muito distante, né? Pois teve poucas, é certo, mas não deixou de chorar quando o cadáver saiu. No dia seguinte, a impressão passara. E aí, o que é que acontece? Góes começou a visitá-la, só que de maneira mais distante, trocavam algumas conversas. Ela achou que ele não estava querendo ter nenhum tipo de relacionamento íntimo com ela, por uma questão de respeito ao defunto. Aí fica uma coisa meio estranha, né? Porque ele não respeitou o cara vivo, ele ia respeitar depois de morto. Realmente, acho que ela estava querendo se enganar. E depois, Paulo agradeceu o respeito, porque achava que ele estava tendo um tipo de separação por uma questão moral, coisa que ele nunca teve, se a gente for analisar, né? E depois, Dona Paula começou a crer que ele não a amava, porque as visitas eram rápidas, curtas e frias. Isso depois da morte do marido, porque antes do marido morrer, ele estava bem animado, enchendo a paciência dela para fugir. Aí depois que o marido morre, muda. O homem esfria, o homem não quer mais nada. Bem estranho isso aí, né? E aí o que que acontece? Aí assim, Dona Paula começou a crer que ele não a amava. No dia em que esta convicção lhe entrou no coração, esperou, resoluta, mas esperou em vão. Góes não voltou mais. A dor e a humilhação de Dona Paula foram grandes. Não percebeu que a liberdade e a viuvez a tornaram fácil e banal para um espírito como o do cúmplice. E é bem interessante essa frase aqui, né? A graça de Paula era ser casada. A graça de Paula era ser difícil. Agora estava tudo fácil. Agora ela era viúva, era desimpedida, tinha liberdade, podia ficar com ele, né? Como quisesse. Mas agora ela não tinha mais graça. Então, na verdade, Paula ela foi usada por Góes para massagear o ego dele, os afãs, os desejos dele. O que era algo que despertava o desejo dele. Que era isso, dela ser comprometida. Se ela não era mais comprometida, perdeu a graça. E aí, depois também assim, teve amarguras secretas, ou seja, ela teve amarguras que ela não estava falando para ninguém, né, o que na verdade ela estava sentindo. E a gente vai observar também o seguinte, que mas a opinião pública foi em seu favor, porque imaginaram que ela o expulsara de casa com sacrifício e para a punição de si mesmo. Ou seja, as pessoas não sabiam que, na verdade, ela tinha sido abandonada pelo amante. Todo mundo sabia que eles tinham casa, né? Mas eles acharam o seguinte, olha, mas ela se redimiu? Né? Ela se redimiu porque mandou ele embora. Na verdade, não ia existir essa redenção nenhuma, né? Mas as pessoas acharam que ela, pelo fato de ter ficado viúva por uma questão de sentimento de culpa, né? Tinha mandado Góes embora, coisa que não aconteceu. Na verdade, ele é que a abandonou e ela teve que vivenciar essa amargura, essa humilhação de ter sido abandonada por ele. Quando tudo seria mais fácil, né? Se a gente fosse analisar, ela foi abandonada. A Adriana colocou aqui, Góes perdeu o interesse por Paula, era um troféu. É verdade. E não, e com certeza, né? Se a gente for analisar, se ela tivesse fugido com ele, não tinha dado certo pra ela não, viu, gente? Se tivesse fugido com ele, com certeza, ele a teria abandonado. É assim, porque se a gente for analisar, teve uma partida, mas foi quem venceu o jogo? Será que Paula venceu esse jogo? Porque a gente vê que com a morte de Xavier, ela teria vencido a partida. Ela seria a vencedora da partida. Mas a gente vê que no final, não. Ela não venceu essa partida. Ela foi derrotada. Agora, essa derrota, né, no caso, por esse abandono de Góes, se a gente for analisar, seria uma derrota também se ela tivesse fugido com ele, porque, assim, ele iria sentir muito envaidecido de ter tirado a mulher do Xavier, né, porque esse era o grande afã dele, mas
como não existia interesse realmente genuíno, sincero dele em relação a ela, ela teria sido abandonada. Em suma, a gente vê aqui todo o perfil de Góis como egoísta, como um camarada que realmente só quer pensar em si, que é um aproveitador, é um vaidoso, né? As, é, o crivo dele de moralidade, né, tá muito abaixo de zero, não tem nenhuma. E ela, a moça romântica, que não tinha atenção do marido, que acabou se envaidecendo por se sentir admirada, né, lisonjeada por ser admirada, acabou se apaixonando por um mau caráter, né, um conquistador, que queria realmente só tirar proveito porque ela era uma mulher casada. Né? O interesse todo era só esse. Então a gente vê que essa questão da natureza, da aparência, do status, do vício, né? Dessa questão do jogo também, como sendo foi um grande problema essa questão do jogo aqui, né? Porque no Xavier também ele deixa de cumprir com suas obrigações como administrador, ou seja, que a fazenda não prosperava como antes, por causa também dessa dedicação exclusiva para o jogo. Ele se distancia de tudo ao redor dele, da família, da mulher, de tudo. Ele só quer viver para o jogo. O desejo dele era o jogo. Isso é muito também excessivo. Ela, uma mulher deslumbrada, né, com as altas rodas, com romantismo exagerado. Boa noite, professora. E a gente vê a parte, no caso dele, de. Como é que chama? De Góis, um camarada sem escrúpulos, nenhum, né? E até nesse momento dela aí acaba se afastando, vai embora, nunca mais volta e nem dá notícia, né? Porque não houve nem oficialmente uma separação entre eles. Mari diz: o dedo podre das personagens de Machado de Assis me choca. É verdade. Então ele vai esmiuçando aí essas características, né, terríveis, né, das pessoas, dessa natureza humana. Ele faz questão realmente de falar dessa situação. Então, gente, essa parte aqui do conto, eu acho que é um conto que traz também pra gente muito link com a atualidade, a gente consegue perceber isso claramente. A gente vê que essas mulheres, né, sempre essas mulheres casadas por convenção, muito preocupadas com a questão do casamento como carreira, como status, mas totalmente sem amor. A Adriana coloca: e o título é de duplo sentido. Eu pensei que a partida era alguém que ia embora, mas a partida pode ser o jogo, e a partida, o jogo final é a partida de Xavier. Quem ganhou a partida então? Exatamente, né? Tem essa jogada aí muito interessante de Machado de Assis, né? Quem ganhou a partida? Porque, na verdade, a gente imagina que quem ganhou a partida teria sido Paula, pelo fato dele ter morrido. Ou seja, com a morte de Xavier, ela ganha. Porque ela tem liberdade, a mulher viúva, agora ela pode ficar com Góis. Só que aí a atitude de Góis nos mostra que, na verdade, quem perdeu o jogo foi ela. Porque ela ficou sem um e ficou sem o outro, né? Claro que depois ela pode até, não continuou aqui, pode até ter casado com outro. Mas naquele momento ali, né, essa dor do abandono, ou seja, ela perde o marido e ainda é abandonada. Assim, na minha interpretação, ela perdeu. Perdeu feio essa partida. Há um engano, né? Quando a gente vê a morte de Xavier, a gente fica achando que ela foi quem, oba, deu certo pra ela. Ela agora pode fazer o que ela realmente quiser com a vida dela. Porque na hora final ali do jogo, quando empata, né? Que a gente, ele morre, ele morre como se fosse ali praticamente checkmate, ou seja, a vitória é dela. Mas aí a gente vê que no final ela não conseguiu conquistar os seus anseios, o que ela queria. Né? E nem conseguiria, mesmo que se ele não tivesse morrido ou que ela tivesse fugido pelos meios que ela já tinha combinado, eu acredito que ela teria se dado mal com esse Góis, que era um mau caráter. Acho que Machado deixou a resposta aberta, tipo Dom Casmurro. É, ele deixou uma resposta, ele deixou em aberto, né, quem ganha essa partida. Mas essa questão do comportamento de Góis, eu acho que é muito decisiva aí, né? Ficou complicado. A vida de Paula aí ficou complicada. A gente se deixa levar pelos excessos, pela vaidade, pelo se sente lisonjeado, né, pelos outros. A gente acredita realmente que aquelas pessoas que estão ali
nos elevando, realmente acha a gente aquele tudo, mas não é não, viu? Tem muito homem enganador, mulher enganadora também. Tem um monte de gente assim, homem, mulher enganadora, que quer ali só tirar proveito. Vai ficar ali massageando teu ego, porque na verdade quer alguma coisa de você. Depois que conseguir, ó, parte. Isso é fato. Mari botou, Xavier jogava tão mal assim. Não, inclusive o Xavier, ele era um homem bem experiente assim no jogo. Agora, como ele jogava também com outras pessoas que jogavam bem, às vezes ele perdia as partidas. Agora, no jogo com Paula, eles tinham empatado, né? Acho que tem até uma partezinha aqui, cadê? Faltava uma partida para decidir. E foi na hora desse momento da decisão que ele passou mal e morreu. Você tá aqui na 12, deixa eu olhar aqui. Tem uma parte perdida aqui. Deixa eu olhar. 11 e 12. É aqui. Baralhou as cartas, distribuiu-as e ganhou logo a primeira. Jogaram segunda, foram a terceira que desempatava. Assim foi narrado, né? O rei, disse ele, marcando um ponto. Jogou a primeira carta, mas não jogou a segunda. Parou. As cartas caíram-lhe, fez um gesto. E antes que a mulher pudesse ver nada, caiu redondamente no chão. Dona Paula acudiu, chamou, vieram criados e um médico vizinho. Xavier estava morto. Uma congestão. Então, de fato, se a gente for analisar aqui, eles estavam no meio do jogo quando ele ainda dá a outra carta, né, para decidir se ele ia ganhar ou não a partida, ele morre. Então, não teve nem tempo dele efetivamente, né, ter ganho aquele jogo ou não. Pelo menos a narrativa foi dessa forma. Sim, gente, para quem não estava no início da live, eu já avisei que na quarta-feira, às 20 horas também, nós vamos analisar o conto Uns Braços, de Machado de Assis. Vai ter a participação da professora Elaine. Ela hoje não esteve aqui conosco porque ela teve um problema no trânsito e ela não deu tempo de estar aqui. Mas a gente vai ter essa análise na quarta-feira. E do dia 5 ao dia 9 de setembro, nós vamos fazer a leitura de 5 contos de Clarice Lispector, tá bom? Então, vai ser 5 contos e encontros com Clarice Lispector. Então, vai ser de 5 a 9 de setembro. Então, assim, permaneçam no grupo. Eu vou estar sempre colocando os textos e colocando informações para vocês sobre as lives, para que vocês possam acompanhar. Eu tenho certeza que a gente vai mergulhar também na questão da análise psicológica, porque Clarice também é uma grande, né? Uma grande escritora de referência. Então, a gente vai estudar esses 5 contos dela, tá bom? Só para vocês já irem se preparando, que de 5 a 9 a gente vai ter os 5 contos de Clarice Lispector. Quem tiver sugestões também, pode mandar pra gente, que é pra gente ir pensando aqui nos contos, na escolha dos contos, pra gente interagir bastante. Então, quer que eu vou falar um pouquinho aqui? Vou falar sobre a surpresa, porque eu tinha falado, olha, eu vou ter uma surpresa muito especial hoje pro pessoal que tá acompanhando, principalmente para vocês que estão sempre acompanhando todas as lives e que fazem parte do grupo do desafio. É o seguinte, algumas pessoas me procuraram pelo direct, falando, Andrés, olha, como é que a gente pode fazer para ter aula, pra gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então, foi com base nesses pedidos, nessas mensagens que eu recebi, que troquei algumas informações, que eu pensei em fazer o seguinte: eu vou disponibilizar 10 vagas, essas 10 vagas, na verdade, agora são 7, porque 3 dessas pessoas que entraram em contato comigo, eu já fechei, assim, com elas, essa oferta, vamos dizer assim, especial, que eu vou dizer para vocês agora. Então, a gente teria a formação de uma comunidade literária, que teria um acesso de 1 ano. Nessa comunidade vão ter as aulas através do Zoom, que vão ser as aulas coletivas com essas 10 pessoas. Por que 10? Porque eu, assim, tenho um interesse muito grande em trabalhar com essa questão da proficiência. Então, o que é que eu quero? Eu quero que as pessoas que estejam fazendo parte deste grupo de 10 pessoas subam de nível, ou seja, aperfeiçoem o seu conhecimento em relação à literatura e a outros gêneros também. E aí eu coloco um adendo que a gente vai trabalhar também questões relacionadas à escrita quando dentro do plano individual e personalizado de cada aluno desse,
eu perceber e ele também entender que precisa desse suporte. Então, seria uma comunidade onde a gente iria trocar informações, onde a gente teria as nossas próprias, vamos dizer assim, aulas, né? E também material didático, material em PDF, vídeos, tudo que ia ser enviado. Teriam as reuniões no Zoom para esse atendimento coletivo e haveria também esse atendimento individual. Por quê? Porque eu quero falar com cada uma dessas 10 pessoas, porque eu quero traçar um planejamento, um plano de estudos eficiente com base no método que eu desenvolvi, que é o método PROF, que trabalha com mentalidade, trabalha com experiência, com aprendizagem, com autoliderança, para ser um leitor proficiente e também conquistar o letramento. E por que isso é importante? Porque quando nós somos letrados, quando nós temos a proficiência, nós somos capazes de alcançar lugares maiores do que aqueles que nós estamos agora. Que é ter oportunidades acadêmicas, se você está estudando, oportunidades profissionais, se você está trabalhando e quer sim subir de nível também no seu trabalho, e oportunidades pessoais, porque eu falo que quando a gente se sente bem e a gente consegue ter a autoconfiança de que nós somos capazes, a parte pessoal, acadêmica e profissional, elas se complementam. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, existe sim uma oferta especial, então é diferenciado, mas eu só vou, realmente, eu até coloquei, vamos desbloquear a surpresa. A surpresa vai ser desbloqueada hoje. As pessoas que entrarem em contato comigo, Andresa, ó, escutei você na live, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero saber como é que eu posso fazer parte. Então você vai mandar um direct para mim, vai mandar uma mensagem para mim. Andresa, eu quero. Só bota isso, não precisa nem desenvolver muita coisa. Se também quiser bater papo comigo, pode bater, porque eu gosto de conversar, tá bom? Aí você vai e coloca lá e eu vou te enviar uma proposta mostrando todos os detalhes de como vai ser essa comunidade do Zoom. E eu digo a vocês o seguinte, vou dizer, esse valor esse valor é especial. Eu não tinha pensado nisso até ontem. E aí eu pensei, nossa, pessoal que está participando do desafio, que está entrando em contato comigo, está com sede de conhecimento, quer aprender. Então, vamos junto, vamos fazer. Então, assim, para essa primeira turma é especial. Depois já é outra história. Mas para essa turma do desafio, então a gente realmente vai colocar a mão na massa e a gente vai fazer acontecer aí. Para você passar em exame, fazer prova, para você aprender, porque você quer aprender, porque você quer aperfeiçoar, enfim. Ser um leitor proficiente com excelência. Esse é o objetivo. Então, se você realmente quiser, entre em contato comigo e dizer eu quero. Então, algumas pessoas, inclusive, eu já tinha passado um orçamento. Desconsidere se está fazendo parte do desafio, que eu já tinha passado. E agora muda tudo. Então, sabendo que são aulas coletivas e são aulas também individuais, encontros individuais, onde eu vou fazer um planejamento mesmo, uma consultoria. Isso aí eu me comprometo com você, porque entendo que você, para fazer parte do grupo, você tem que entrar de um jeito e sair melhor do que você entrou. Então, isso é um compromisso, tá bom? Então, entrando em contato comigo, até amanhã. Até amanhã, tá bom? Entre em contato comigo até amanhã, porque eu já tenho 13, agora só tenho 7, tá bom? 7 vagas disponíveis. Então, você entra comigo, Andresa, eu quero, deixa eu ver a proposta. Aí eu te explico tudo direitinho e a gente vai ver todos os detalhes. E eu prometo a vocês que é algo muito acessível e que realmente eu quero mesmo, assim, os 10 comigo para fazer valer a pena. E eu sei que vai transformar e vai mudar a sua vida, tá bom? Então, queridos, sim, o sorteio. Eu vou colocar. Vanessa, eu vou mandar para você, tá certo? Eu vou mandar para você a proposta. Porque assim, eu quero que seja o pessoal do desafio mesmo. Do desafio mesmo. Porque assim, é o pessoal que tá firme e forte. Eu até falei de você, viu, Vanessa, no início da live. Muito obrigada que você marcou, sempre marcou a gente direitinho no post. E eu vou fazer o sorteio agora, vou fazer agora. Boa noite, boa noite. Vou fazer esse sorteio. Eu vou colocar aqui, ó, no outro celular, porque para mostrar a tela para vocês. Foram 19 pessoas
que responderam o questionário. E eu vou fazer agora. Só um minutinho, que eu vou fazer um jeitinho aqui diferente, que é para mostrar. Eu coloquei os 19 nomes, e aí só vai ter um. Quem ganhar vai receber em casa, tá? Eu vou pegar, vocês entrem em contato comigo pelo direct, a pessoa que ganhar, que eu vou pegar o endereço, tudo direitinho, e esse livro vai chegar na casa de vocês. Obrigada, Adriana. Tô muito feliz. Gente, muito obrigada. Eu tô tão feliz com esse desafio. A gente vai ter mais, a gente vai ter mais. Vamos lá. Vai entrar ao vivo. Deixa eu ver. Acho que vai dar certo agora, gente. Invenção aqui minha para mostrar. Ó, tá vendo? Ui, deu uma microfonia, porque tá muito alto. Pronto. Ó, tá vendo? Eu coloquei o nome aqui das 19 pessoas. Tá muito nítido, não, mas dá pra ver aqui, são os e-mails. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Venho aqui, colocar Sofia. Lá. Vamos lá. Foi Diego 1241. Ele tá aqui? Diego tá aqui com a gente? Não? Ah, então vamos lá. Vou fazer outro. Até aparecer alguém que tá aqui. Fátima! Olha aí! Olha aqui. Fátima Paz, Monta Almeida, Gmail. Olha aí, tá presente e sorridente. Ganhou o livro. Parabéns, parabéns. Então, gente, É o seguinte, sabendo que, assim, a gente finaliza esse desafio, mas quarta-feira, todo mundo junto aqui comigo, tá bom? Quarta-feira a gente vai estar falando sobre uns braços e sobre a oferta especial. Mandem para mim um direct, vai, que eu vou mandar a proposta para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quero todo mundo junto comigo. Quero que a gente, ó, aprofundar e subir de nível, tá certo? Parabéns, parabéns, todo mundo tá dizendo aí, parabéns, ótima live, Marizane, muito obrigada mesmo. Gente, eu é que agradeço, porque, olha, estar com vocês esses dias foi super, super demais. Assim, o coração já cheio de gratidão só por ter convivido com vocês, estar convivendo com vocês e aprendendo cada vez mais. Polly, obrigada. Ah, Polly, obrigada também, Polly. Então, assim, é, vamos deixar tudo organizado. Manda para mim no direct quem tem interesse em participar do grupo, tá bom? E quarta-feira a gente tá junto de novo. Vai ser uns braços, eu vou colocar no grupo, que é o conto pra gente analisar. E de 5 a 9, Clarice Lispector. Não é não? Coisa boa demais? Então, um beijo, um abraço para vocês. Que vocês tenham, assim, uma semana maravilhosa. E muito obrigada por estarem comigo em pleno domingo, no nosso último dia do desafio. Tá bom, gente? Tchau, até a próxima.